Fala, contador, contadora! Tudo bom contigo? Vamos começando mais uma live na nossa maratona anticrise. Live para te ajudar a colocar teu barco na direção certa para você sair dessa crise o quanto antes e quem sabe sair dela mais forte. Uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: mar calmo não faz bom marinheiro. Esse mar revolto que nós estamos passando agora, infelizmente, vai afundar muitos navios, infelizmente, mas vai deixar alguns marinheiros que vão passar por esse mar revolto ainda mais fortes, ainda mais hábeis. E eu estou me esforçando ao máximo para que eu possa passar por esse mar revolto e eu possa, comigo do meu lado, ter você, para que nós possamos passar por esse mar revolto, juntos, mais fortes, para a gente crescer com ainda mais intensidade logo em seguida. Tá bom? Então, essa live aqui é para ajudar você. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a revisão do planejamento estratégico. A revisão da sua estratégia pessoal e profissional. Tá? Então deixa eu colocar aqui, enquanto vocês entram, deixa eu colocar aqui o tema da live. Tema da live. Revisão do planejamento estratégico, pessoal e empresarial na contabilidade. Legal, botei aqui o tema da live, vou fixar esse tema da live aqui. Aí. Fixado o tema da live. Deixa eu pegar aqui o microfone que eu acho que vai ficar melhor. Agora eu reparei que tem roupa ali para estender. Cadê? Deixa eu botar aqui o microfone. Eu acho que o microfone vai ficar melhor para pegar o áudio aqui fora, ficar pegando barulho lá de... Vocês estão me ouvindo bem, galera? Dá um joinha para mim nos comentários, por favor. Deixa eu pegar aqui, botar isso aqui. Botei aqui. Agora, galera, me fala por gentileza que eu botei o microfone, só para ver se está funcionando certinho. Ó, meu xará Pedro aí, Aloísio, Contabilidade Futuro, um abraço, meu querido. Nicolas está aí também, Erivelton, uma boa que está comigo. Que bom que vocês vieram, meus amigos. Vamos fazer um papo hoje muito importante. Vamos conversar sobre quais mudanças fazer nas nossas estratégias da vida pessoal e da vida profissional para a gente poder avançar. Então é um papo que, como você sabe, né, voltamos aqui à nossa rotina de lives no Instagram. No Instagram eu vou tentar fazer um bate-papo de 30 minutinhos e depois a gente abre para dúvidas, para perguntas, para interação e aí a gente faz esse bate-bola, ok? Lembrar para você de fazer 2 pedidos. Primeiro, todas as suas dúvidas coloca aqui no quadrinho de interrogação, tá vendo? Ó, tem um quadrinho de interrogação aqui embaixo. Manda um joinha para mim nesse quadrinho, só para poder a gente treinar isso aí. Manda um joinha para eu saber se está funcionando bem para você. É aqui que você vai mandar todas as suas perguntas, porque eu não consigo ler o chat. É muita mensagem. E em algum momento eu vou desativar esse chat justamente para vocês possam manter atenção no que eu estou falando. Tá bom? Então, perguntas sempre aqui no quadrinho. Deixa eu ver se já chegou uma pergunta. Chegou uma pergunta aqui, ó, do Elcio. Show, vai ficar assim para você, ok? Pedido para você. Tá vendo que do lado tem um aviãozinho? Como se fosse aquele aviãozinho de jogar? Clica nesse aviãozinho, vai aparecer lá, sei lá, as 5 pessoas com quem você mais conversa. Procura um contador e manda lá pro seu amigo contador, pro seu sócio, pra sua sócia, pro seu marido, pra sua mulher que trabalha contigo, pro seu gerente, pros seus funcionários. Manda para quem precisa ouvir isso. Essa mensagem é importante para muitas pessoas. E você mandando para ela, você está mostrando que você lembrou dela, que essa pessoa é importante para você. E se for uma mensagem relevante para ela, ela vai sair ganhando nessa história também. Então, manda o aviãozinho, manda o aviãozinho, vai, joga o aviãozinho, para que mais contadores, mais contadoras possam participar desse bate-papo e quem sabe participar das próximas lives também, tá bom? Então manda o aviãozinho para essas pessoas, para chamar elas para esse nosso bate-papo, ok? Vamos lá, bater um papo importante sobre planejamento estratégico. Primeiro, o que é planejamento estratégico? O que é estratégia? Por que eu vou gastar tempo fazendo estratégia? É isso que eu quero te falar hoje. O que é estratégia? Estratégia, meus amigos, é caminho. Estratégia é você ter o caminho do ponto A, esse é o ponto A atual, então hoje estou aqui no meu ponto A. E eu quero chegar no ponto B.
é o ponto B, o ponto futuro, o ponto desejado. A estratégia é justamente o caminho que liga o ponto A ao ponto B desejado. Ponto A atual ao ponto B desejado. Isso é estratégia. Estratégia é caminho, ok? O que acontece na vida real? Na vida real, esse caminho não é uma linha reta. A gente aprendeu, né, na matemática, na aritmética, que... Aritmética, sei lá, né? Enfim, em algum lugar a gente aprendeu que a menor distância entre dois pontos é uma reta. A gente aprendeu isso. Só que na vida não existem retas. Se nem Deus escreve por linhas... Se até Deus escreve por linhas tortas, quem seremos nós que vamos escrever por linhas retas? A gente não tem reta na nossa vida. A estratégia é um caminho tortuoso, que às vezes você vai e volta, às vezes você foi para trás e vai para frente. É algo que muda de acordo com o contexto, de acordo com o cenário. Mas o fato é, se você não tem estratégia, você não tem clareza de onde você está, para onde você quer ir e como você chega. E aí vem uma frase que talvez você já tenha ouvido falar de mim ou de outras pessoas, que é um clássico do livro Alice nos Países Maravilhas. Quando ela está perdida, ela encontra o gato e pergunta: gato, como é que eu faço? Para onde eu vou? O gato pergunta para ela: Alice, para onde você quer ir? E ela responde: eu não sei. E o gato responde com muita sabedoria: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não tem uma estratégia na tua vida pessoal, se você não tem uma estratégia na tua vida profissional, você vai pegar qualquer caminho. E sabe o que acontece com quem pega qualquer caminho? Se dá mal. Especialmente no momento de crise como esse. Porque no momento de crise, o que está acontecendo? O mar está revolto, as ondas estão altas, o vento está levando para tudo quanto é lugar e vai afundar muitos navios. Se você não tiver clareza que você quer ir naquela direção, você vai ser levado pelos ventos. E os ventos vão te afundar, porque estamos vivendo uma crise. Então quem não tem estratégia agora está colocando em risco o seu próprio negócio. É isso que eu preciso deixar claro para você que está aqui comigo. Se você não tem uma estratégia, você está entrando em risco. E você está se colocando em risco porque está no seu poder definir essa estratégia. É isso que eu vou te ajudar a fazer hoje. Então, você precisa ter uma estratégia, que é saber onde você está hoje, saber para onde você vai. Ok? Isso é estratégia. Estamos alinhados? Beleza. Grande Edson. Bom te ter aqui, meu amigo. Quanta gente boa entrando. Maravilha. Vamos lá. E aí tem outra reflexão que eu quero te trazer sobre estratégia. Existem duas frases que sempre foram muito marcantes para mim e que nesse momento de crise, essa loucura que a gente vive, elas ficaram ainda mais poderosas, ainda mais presentes para mim. A primeira frase é a seguinte: não há planejamento que dure o primeiro contato com o cliente. Salvo engano, essa frase é do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu. Não há plano que sobreviva ao primeiro contato com o inimigo. Não há plano que sobreviva ao primeiro contato do inimigo. Por quê? Porque quando você planejar, projetar é você jogar para frente. É quando você pega um pensamento e pensa, como isso vai ser no futuro? Isso é planejar, ok? Quando eu estou projetando para frente, eu estou pensando com a informação que eu tenho na minha cabeça hoje. Só que certamente o que tem na minha cabeça hoje não é a totalidade das informações. Certamente o que tem na minha cabeça hoje, parte do que eu estou vendo está errado, eu estou enxergando do ponto de vista errado. Vou até desativar aqui o chat para ficar mais fácil para vocês poderem me acompanhar. Vamos lá. Depois eu volto aqui para vocês, tá? Parte o que está na minha cabeça foi o que os meus olhos viram, meus ouvidos captaram. Só que isso está errado, porque eu tenho um ponto de vista. E às vezes o meu ponto de vista não é um ponto de vista certo. Às vezes eu estou com uma visão viciada. Então, se você precisa... tudo que você faz no seu plano, ele está sempre ligado com as suas percepções, a sua forma de ver o mundo. E talvez sua percepção esteja errada. Então, não há plano de batalha que sobreviva ao primeiro contato com o inimigo. Não há plano que sobreviva ao primeiro contato do inimigo. E uma outra frase que também faz muito sentido nesse momento, que é a seguinte: planos não servem para nada, mas planejamento é fundamental. Olha só a profundidade dessa frase. Planos não servem para nada, mas planejamento é fundamental. O que ele quer dizer? E os dois conceitos, as duas frases se conectam. Os planos, aquilo que você desenha para o futuro, é uma projeção, uma imaginação que você teve. Mas aquilo pode se concretizar ou não. Não depende de você. Inclusive, Sun Tzu foi além. Ele falou que não há planos que sobrevivam ao campo de batalha. Quando você leva para o campo de batalha, esse plano cai por terra. Agora, planejar é fundamental. E o que é planejar? Planejar é o ato, é o processo.
O processo estratégico, o processo de planejar, de antever o futuro, de antever suas ações frente a esse futuro. Isso é o mais importante. E é para isso que eu quero te chamar hoje. Os planos em si não são tão importantes. E veja só, todos os planos estratégicos que foram feitos, de todas as empresas do mundo, todos eles têm que ser rasgados. Todos, sem exceção. Porque não há pessimista nesse mundo que imaginou que nós teríamos uma crise sanitária como essa em toda a humanidade ao mesmo tempo. Não há. Nem o pior dos seres humanos imaginou que uma merda dessa ia acontecer. Ninguém imaginou que isso fosse possível. Então todos os planejamentos das grandes empresas, as microempresas, eles estão falhos. Inclusive as grandes empresas, como funciona esse processo nas grandes empresas? Geralmente é um processo que começa para outubro e novembro, no último trimestre, e nesse último trimestre eles começam a pegar os números do ano que aconteceu, com base no que aconteceu, eles projetam o ano seguinte. Então o processo começa lá para setembro, outubro e termina em novembro, no máximo em dezembro. Então no máximo em dezembro, uma empresa de médio e grande porte precisa ter seu plano estratégico aprovado. Dependendo, aprovado pelo conselho de administração, pelo conselho diretor, enfim, pelos donos da empresa, né, pela família. É assim que uma grande empresa funciona. Esses planos foram feitos quando? Em novembro. Em novembro nem se falava de coronavírus, nem mesmo na China. Na China começou a se falar de coronavírus publicamente em dezembro. Inclusive, teve 2 webinars que eu fiz. Eu até vou abrir o comentário para saber se vocês viram. Comenta aqui no espaço comentário, coloca se você assistiu ao webinar que eu fiz no final do ano passado, Planejamento Estratégico Pessoal e Planejamento Estratégico Empresarial. Coloca se você assistiu algum desses dois webinars que eu fiz lá no YouTube. No final do ano, eu fiz 2 webinars ensinando a fazer planejamento estratégico pessoal e profissional para você, para o contador. Tá lá no YouTube. E tudo que está lá, do ponto de vista de ferramentas, do ponto de vista de conceitos, está valendo. Agora, do ponto de vista de cenário, que eu falei que pode acontecer para o futuro, tudo foi destruído. A crise do coronavírus destruiu todo tipo de antevisão. Nós estamos vivendo um novo mundo. Nós vamos viver um novo normal. Nosso mundo já mudou. E isso é um grande perigo para a gente, porque a gente não sabe o que vem pela frente, mas uma grande oportunidade, porque quem se adapta primeiro, ganha. Mas o fato é, os planos não interessam de nada, o que interessa é planejar. Então o que eu preciso te chamar a atenção hoje nessa live é, você está planejando a sua vida? Você está tendo clareza, uma fotografia, imagina só, como você quer estar em 31 de dezembro de 2020? Você tem clareza disso? Como você quer estar? E aí nós vamos dividir esse nosso bate-papo em 2 partes. Vamos primeiro falar de planejamento estratégico pessoal, ok? Você, João, Maria, Pedro, Fábio, você, pessoa. Depois vamos falar de planejamento estratégico empresarial, o seu negócio contábil. Seja o seu negócio contábil atual, se você ainda não tiver um negócio contábil, o seu negócio contábil futuro. Ok? Então vamos falar agora de planejamento estratégico pessoal. Vou desativar os comentários para ficar mais fácil aqui. Preste atenção. Você na tua pessoa física, você pode se valer, se você não tiver muito tempo, hoje está todo mundo muito corrido, eu vou sempre te passar conceitos ágeis, né? Conceitos que você pode colocar em prática rápido. Você pode se fazer de um planejamento mais simples. Porque você na pessoa física é algo que você consegue estar acompanhando mais de perto. Mas o que eu te proponho, o que eu te sugiro que você faça na pessoa física, é de você ter um plano estratégico, claro, sobre 4 perspectivas. Você tem que ter objetivos para 4 coisas. E aí é uma ferramenta de planejamento estratégico chamada BSC. O BSC é o Balanced Scorecard. É uma ferramenta que significa, traduzido, cartão de ponto balanceado. É uma metodologia de gestão ágil que ela propõe que toda organização tenha objetivos em 4 perspectivas. Primeiro, objetivos financeiros. Eu vou passar por cada um deles, ok? Objetivos financeiros. Segundo, objetivos de clientes, a quem você serve. Terceiro, objetivos de processos internos. E quarto, objetivo de crescimento e aprendizado. Vamos trazer isso para a realidade da pessoa física, ok? Primeiro, objetivo financeiro. Quanto você espera que você vai fazer de dinheiro? Eu não disse ganhar dinheiro, porque ninguém aqui ganha dinheiro. Todos nós fazemos dinheiro. Ok? Você é um empreendedor, o empreendedor faz dinheiro, o empreendedor não ganha dinheiro. Inclusive é um termo muito errado que a gente usa no Brasil, né? Quanto você ganha? Ninguém ganha nada, a gente faz. O americano, inclusive, fala make money, né? Eu faço dinheiro. Quanto dinheiro você faz? O que eu quero te propor de reflexão? Contador, contadora. Muito provavelmente, nesse ano, você vai fazer menos dinheiro. Você precisa ter clareza disso.
Porque, olha, se você tem como seu sustento principal a tua empresa de contabilidade, você tem que pensar que as maiores chances são que a tua empresa de contabilidade vai ficar com o faturamento estagnado ou mesmo cair. Tudo depende da sua capacidade de conquistar clientes, da sua habilidade, das suas ferramentas, da tua técnica que você usa. Mas muitas empresas contábeis vão perder faturamento. Clientes estão fechando as portas, clientes estão diminuindo o faturamento. Então, se a tua empresa contábil vai perder faturamento, vai acabar sobrando para você. Faz sentido? E, cara, se vai sobrar para você, você precisa, na tua pessoa física, se ajustar. E isso é um ponto importante. Você precisa ajustar as finanças da sua pessoa física, da tua família. Porque se você continuar com o mesmo perfil de consumo, de gasto que você tinha quando você tinha a tua outra remuneração, você pode afundar a tua família. Então é importante ter essa clareza de rever o teu orçamento pessoal. Inclusive, vou dar um presente para vocês. No final dessa live, vou disponibilizar para vocês um modelo de orçamento pessoal e um modelo de orçamento empresarial. 2 presentes para você, mas só você ficar até o final da live, ok? Então, isso aí é o meu presente para você que está aqui comigo. Nesse feriadão, inclusive é mesmo, né? Feriado, você está aqui comigo. Parabéns, tá? Pelo teu comprometimento, você está aqui comigo nessa jornada. Então, vou deixar de presente para vocês plano orçamentário pessoal, plano orçamentário pessoal, empresarial, ok? Mas atenção com isso, com as questões financeiras. De repente, é hora de você acessar aquela reserva de emergência, se você conseguiu guardar dinheiro. É hora de você repensar seus gastos. Pô, tem família que tem, 3 assinaturas de TV, né? Pô, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem a NET. Pô, precisa disso tudo? Você vê esse tanto de novela, cara? De série? Não vê. Pô, corta uma delas. Repensa seus gastos. Enfim, é o momento de você olhar para a tua finança. Segundo ponto, clientes. Quem são os nossos clientes? Você, como pessoa física, você serve a uma porção de pessoas. Você serve a sua família, seu marido, sua mulher, seus filhos. Você serve os seus pais. Então, como vai ser a tua relação com eles? É o momento de você repensar isso. Inclusive, nesse momento de quarentena, que tá todo mundo em casa, é um ajuste, né, cara? Porque antigamente cada um de nós se escondia nos seus próprios trabalhos, nos seus próprios desafios. Agora que tá todo mundo junto em casa, é um problema a se resolver, um desafio para a maioria de nós. Eu, por exemplo, estou vivendo isso hoje, brigando com a minha mulher todo dia. Porque é foda, cara, você não estava acostumado com aquela convivência. E de repente, no meu caso, eu tenho uma filha pequena. A Pérola quem cuidava dela era a Rosa, né? A Rosa não tá podendo vir para cá. Então imagina, a gente tá tendo que cuidar da Pérola, a Pérola é hiper bagunceira. E aí tem que trabalhar e tem que fazer suas coisas, enfim. Então, um novo desafio. Como você vai lidar com seus clientes, ok? Terceiro, processos internos. Na pessoa física, o que é um processo interno? É o seu corpo. Como você vai cuidar do seu corpo? Cuidar da sua saúde? E aí, dilema, né? Exercícios físicos. Como é que você faz exercício físico? Que horas você faz? Como você vai se alimentar? Tudo isso é importante. Ah, Pedro, mas você não fala para empreendedores contábeis? O que você está falando aí de exercício físico? Tu não está fazendo exercício físico direito? Quem quer falar isso para mim? Nós somos os líderes das nossas empresas. Se você não estiver bem, quem vai tocar o negócio para você? Você tem que estar bem. Bem de cabeça, bem de corpo, bem de saúde. Então você tem que estar bem. E isso é importante você repensar nesse momento de crise. Como eu vou lidar com isso? Talvez você tenha eventualmente que cancelar a academia. Mas eu vou fazer no meu condomínio, vou correr na rua. Enfim, mas você tem que pensar sobre isso. E por fim, a perspectiva de aprendizado e crescimento. Que é o seguinte, o que eu vou fazer, de que informações eu vou me alimentar para que eu esteja mais forte do que antes? O que eu preciso aprender que eu ainda não sei, que vai me fazer sair dessa crise mais cedo? E aí, você atuando na área contábil, tem uma coisa que eu tenho falado muitas vezes. Vai sair da crise aquele contador que souber vender melhor e aquele contador que souber resolver o financeiro das empresas. Não tenha dúvida disso, porque você vai precisar vender para repor o faturamento que você perdeu, seja de inadimplência, seja de clientes fechando, seja de clientes saindo para contabilidades mais baratas. Você vai precisar vender para repor esse faturamento e você vai precisar resolver o financeiro porque tem muita empresa com problema financeiro. Tem muita empresa que precisa controlar os números e não sabe fazer isso. Você pode oferecer um BPO financeiro e resolver. Tem empresa que precisa de uma consultoria financeira, empresa que precisa de um orçamento, uma projeção de fluxo de caixa. Você precisa aprender novas competências. Meu amigo, minha amiga, aquilo que você sabe, aquilo que você fez até hoje te levou até aqui. Para você ir para um próximo nível, para um outro patamar, você precisa fazer coisas novas. Inevitável. Se você quer ir para um novo nível, você tem que fazer coisas novas, aprender coisas novas. O que você aprendeu de apuração fiscal, de consultoria tributária, de consultoria trabalhista, isso é importantíssimo, mas te levou até aqui. Para você subir, você precisa aprender coisas novas. E justamente nesse objetivo, perspectivas de aprendizado e crescimento, é quando você pensa, o que eu vou aprender? O que está faltando para mim
para eu aprender, para eu ficar uma pessoa, um profissional melhor. Então, meus amigos, eu trouxe aqui reflexões para você aproveitar esse papo que eu estou tendo contigo e pensar na tua realidade. Como é que está você em relação às suas finanças? Você está conseguindo controlar as suas finanças? Você está conseguindo ter clareza? Já fez os ajustes necessários na tua casa? Como é que está você em relação aos seus clientes? A quem você serve? Tua família? Seus amigos? Como é que você está em relação a você mesmo? Aos seus processos internos, ao seu corpo? A essa máquina que carrega aí tua energia, tua alma? E como é que está você em relação ao teu futuro, teu aprendizado? Então esses são os primeiros pontos do planejamento estratégico pessoal. O que eu te proponho é que você revisite esse pensamento. Lá nesse webinar, se você assistiu ele no final do ano, eu dei para você um documento fantástico, que era Um Ano à Frente. É um documento muito bacana, um documento internacional que é traduzido no Brasil, que propõe uma reflexão profunda de planejamento estratégico pessoal. Inclusive eu fiz o meu, todo ano eu faço, foi um presente que meu amigo Leandro Bueno me deu, inclusive estive com ele mais cedo, Leandro, e muito bacana aquele plano. Só que ele é um plano muito extenso, né? Você tem ideia, ele propõe que você leve 2 a 3 horas fazendo ele. Então, como a gente está nessa correria, eu acho que não é o momento da gente ter ferramentas tão profundas, é o momento de coisas mais rápidas. Então, repensa esses 4 parâmetros: dinheiro, família e amigos, você, o seu corpo, e você, sua mente. O que você vai aprender? Ok? Vamos agora para o planejamento empresarial. Porque uma vez que você, empreendedor, você está mais forte, uma vez que você está com a tua mentalidade forte, está com a tua visão na direção correta, está se cuidando, está cercado de pessoas boas, no momento que você se fortalece, você é capaz de conduzir a tua empresa. Lembra disso, você é a força motriz que conduz esse negócio. Eu já te falei isso antes, mas vou falar de novo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você não tem o direito de desistir. Você não tem direito. Sabe por quê? Porque tem muita gente dependendo de você. A sua equipe depende de você. A sua família depende de você. A família da sua equipe depende de você. Os seus clientes dependem de você. Tem muita gente em jogo. Você não pode fraquejar. Claro que todos nós temos dias ruins. A gente fica doente, a gente fica triste. Mas, cara, tá cansado? Descansa. Tá doente? Recupera. Não desiste. Desistir tem que ser uma palavra que está fora da tua cabeça, do teu vocabulário. Isso não tem que existir para você. Você veio para superar esse desafio. Você já superou tanta coisa, cara. Na tua vida, eu tenho certeza que tem várias passagens de superação na tua vida. Tantas situações que você viveu. Pô, não vai ser essa que vai te derrubar. Claro que a gente tem que se adaptar. Ninguém aqui está falando para você ser um louco, para você ser uma pessoa fora de realidade. Não, a realidade está aí. Tá difícil. Só que dá para passar por essa. É só você se energizar, estar do lado de pessoas positivas e fazer o que tem que ser feito. E aí, na empresa? O que eu faço de mudanças na sua empresa? Você tem que... Isso é um ponto importante, tá? Numa organização, na nossa vida pessoal também, mas numa organização, se você não tiver metas, você está ferrado. Porque se você não tem meta, você não sabe para onde vai. Aí você não sabe se você está no caminho certo ou no caminho errado. Você não sabe se está na velocidade certa ou na velocidade alta ou velocidade baixa. Você precisa ter metas. Assim como você precisa ter meta, você precisa ter método. O que é método? Método, meta-odos. Método é meta-odos, caminho para meta. Você tem que ter meta, que é o objetivo, você tem que ter método, que é o caminho. Como eu chego naquela meta? E você precisa ter métrica. O que é métrica? Como eu avalio, eu afiro se aquilo que eu estou querendo fazer, eu estou fazendo. Então, na gestão da tua empresa, você precisa ter meta, método e métrica. Você precisa saber onde você quer chegar, como você vai chegar e como você vai saber se você está no caminho certo ou não. É indispensável que você faça isso. E nesse momento, é fundamental que você tenha essas metas financeiras. É muito importante que você seja capaz de projetar o seu fluxo de caixa. Você ser capaz de antever o que pode acontecer. E aí, nessa previsão, você desenhar cenários. O que acontece quando a minha inadimplência, se a minha inadimplência cai 30%? Como vai ficar meu fluxo de caixa? O que vai acontecer se a minha inadimplência for a 50%? Eu receber metade do que eu tinha que receber todo mês. Como fica meu fluxo de caixa? Você precisa se antever esses cenários. Porque esses cenários podem acontecer. E se eles podem acontecer, é o teu dever se preparar para eles. De repente, você vai ter que de investir dinheiro no teu negócio contábil. De repente, uma reserva que você acumulou na pessoa física, de repente vai ser necessário você colocar no teu negócio contábil.
um apartamento que você conseguiu comprar, algum bem que você conseguiu comprar, algum dinheiro que você guardou na pessoa física, está na hora do negócio, o negócio está precisando dessa grana. Ah, mas Pedro, porra, tem que botar dinheiro no negócio? Cara, é a tua escolha. Você vai ficar com bem, sem a tua vaca leiteira, a vaquinha que bota lá o leitinho tá saindo lá, você vai deixar a vaquinha leiteira morrer? Não pode, pô. Você está matando a origem do que gerou aquele bem. Talvez, inclusive, você tirou mais dinheiro da empresa do que deveria. Talvez isso deveria estar no caixa da empresa. Se houve uma crise como essa, está na hora da gente reinjetar. Imagina, meus amigos, que o índice Bovespa caiu, né, de 120 mil, foi isso? Para 70 mil pontos. Cara, olha o tamanho da queda. Muitas empresas perderam valor, cara. Estão precisando de dinheiro. Muitas empresas estão precisando se capitalizar. Veja só o que aconteceu com as empresas de tecnologia. É o momento de investir no negócio para o negócio sobreviver. Não tem como fugir disso. Você investe no seu trabalho muitas vezes na tua empresa com o teu trabalho. É diminuindo o teu prolabore e continuando a trabalhar ou trabalhando ainda mais. É a melhor maneira de um empresário contábil investir no negócio dele é fazendo isso. Reduz o prolabore, enxuga e trabalha para fazer o negócio crescer. E trabalha onde, Pedro? Nas vendas. Corre atrás de clientes, novos clientes. Mas, Pedro, tem clientes trocando de contabilidade? Cara, pelo amor de Deus, toda semana você vê aqui no meu Instagram gente conquistando cliente. Nos grupos de WhatsApp, você faz parte dos grupos de WhatsApp, você vê toda semana alguém falando isso. Dá para conquistar cliente, só você saber falar o que o cliente quer ouvir e chegar no cliente certo. Não adianta você ligar para o cliente dono de uma loja de shopping que está fechada. Esse cara que está com a loja fechada, o único interesse dele é não pagar nada. Agora, se você liga para uma empresa que precisa de ajuda com orientação com as medidas provisórias trabalhistas, com a parte tributária, com o controle financeiro, recuperação de créditos tributários, se você dá apoio para ele, especialmente apoio gerencial, aquilo que eu venho falando há tantos anos, da contabilidade consultiva, o contador como consultor de negócios, tem muitos empresários que precisam de ajuda. Ainda mais de um contador consultor. Então, meus amigos, o que você precisa fazer, você como empresário contábil, você tem duas grandes responsabilidades. Fazer com que o orçamento da tua empresa mantenha a tua empresa viva, com que você consiga controlar o financeiro dela e projetar isso daqui para frente, e fazer com que a tua empresa cresça mesmo na crise. Trazer novos clientes para que você possa superar esse momento difícil. Ou pelo menos repor aquela perda de faturamento que você teve da inadimplência, que você teve de empresas fechando, de empresas encerrando as atividades. Mas a tua energia como empreendedor contábil tem que estar nisso principalmente. Óbvio que nós temos muitos outros desafios, né? Então, nossa equipe, tem parte de tecnologia, mas nada disso vai existir se não tiver dinheiro entrando. Então o que você precisa fazer agora? Concentra nas vendas, concentra em fazer teu negócio crescer, ou pelo menos repor aquilo que ele perdeu. Esse tem que ser o seu ponto focal, você que é contador. Ah, Pedro, mas eu estou com tantos projetos, caramba, eu estou com contabilidade atrasada. Cara, na boa, deixa isso para o segundo momento. Talvez seja o momento de você adiar coisas que são adiáveis. O que você precisa fazer é manter a sobrevivência do negócio contábil. E você só vai manter essa sobrevivência se você dominar os números e se você botar dinheiro novo para dentro. A minha proposta de pensamento estratégico é esse. É a hora de você se concentrar em, óbvio, manter os seus clientes atuais, ajudar seus clientes, ter relacionamento próximo. Eu já fiz várias lives sobre isso, como você fazer o relacionamento próximo com o cliente, como ajudar o cliente no controle financeiro, como ajudar o cliente no planejamento estratégico. Tem vários conteúdos meus gratuitos sobre isso. Mas também trazer dinheiro novo para o negócio. Porque se é inevitável a perda, vamos correr atrás de clientes. Clientes que precisam de ajuda. Clientes que precisam de um contador consultor perto, como você. Porque se você está numa terça-feira de feriado, numa live, falando sobre empreendedorismo contábil, é porque você é um contador, uma contadora comprometido. Pensa que no Brasil tem outros 510 mil contadores que não estão nessa live. Qual a diferença entre você e eles? Você está comprometido com o seu crescimento. Eles ainda não estão. Ou não estão sabendo dessa live, claro, enfim. Mas digamos que aqui no meu canal tem, sei lá, 26 mil pessoas. Temos aí 75 pessoas ao vivo. É uma escolha. Vocês escolheram investir no crescimento de vocês. E não tenham dúvidas, esse investimento de tempo, essa atitude, vai gerar resultados. Só que só vai gerar resultados se você colocar em prática. E a prática é, domina os números do seu negócio contábil, faz o seu negócio contábil crescer mesmo na crise. Aborde clientes, mantenha contato com seus clientes, peça indicação para os seus clientes atuais,
Quantos e quantos alunos nossos estão tendo crescimento por indicação? Porque imagina, tem clientes que são bem atendidos, você sabe que empresário conhece empresário, e quando o empresário fala com o outro que está precisando de ajuda, o contador não atende, pronto, está em uma oportunidade. Hoje mesmo recebi uma ligação de uma pessoa que quer transferir 4 empresas para a gente. Porque a contabilidade atual não está dando vazão, não tá atendendo, não está ajudando no controle financeiro. Então, existem oportunidades na crise, você só precisa abrir seus olhos e se manter atento para isso. Ok? Beleza, meus amigos, a mensagem é essa. Resumo da live, resumo do resumo. Vou até abrir aqui os comentários de novo. Resumo da live. Repense seu planejamento estratégico pessoal. Repensa o que você vai fazer com seus gastos pessoais, com a sua família, com seus amigos, com o seu corpo, com os seus aprendizados. É hora de você repensar isso. Porque a crise está vindo e você precisa estar pronto para passar por esse momento. E repense o seu planejamento empresarial. Na minha opinião, o que o empresário contábil precisa fazer é controlar as finanças do negócio, se possível, projetar um fluxo de caixa, que eu vou disponibilizar para vocês uma planilha bacana pra caramba, já com plano de contas de empresa contábil certinho, é só se preencher, cara, presentão. É inclusive um bônus exclusivo do PFCC, né, do Programa de Formação Contador Consultor, mas vou liberar de graça para vocês. Planilha de fluxo de caixa projetado e foco nas vendas. Para repor cliente perdido, para repor perda de faturamento. E assim você vai passar dessa. Tá bom? Vamos abrir para dúvidas? Então, galera, a hora de vocês mandarem dúvida aqui no quadradinho do interrogação, ok? Vamos lá. QuickBooks Brasil, que tira meu sono hoje? Pérola grita. Cara, Pérola, falando isso, Pérola acordou às 4 horas da manhã. Meu Deus do céu. Ô dificuldade. Pérola tá difícil de dormir. Que tira meu sono hoje? Olha, eu tenho muitas preocupações, sabe? Na minha vida pessoal, né, com minha família, óbvio, com os meus amigos, meus pais, né, que são mais velhos aí, que são um grupo de risco, por exemplo. Fico muito medo de se contaminarem eventualmente e terem problemas de saúde. Tenho muito medo pelas pessoas que também estão sofrendo. A gente está vivendo momentos muito difíceis. Do ponto de vista de negócios, eu tenho muito medo de muitos contadores ficarem para trás, sabe? De muitos empresários contábeis não conseguirem passar por essa crise, de não conseguirem se adequar, sobreviver nesse momento. E é por isso que eu estou nessa maratona, nessa jornada de levar conteúdo, o máximo de conteúdo possível, conteúdo gratuito, para, quem sabe, essa mensagem chegar para algum contador e ajudar ele a se fortalecer nesse momento e passar por essa crise. Porque o Brasil precisa dos contadores. Os contadores são os profissionais que são os braços direitos dos pequenos empresários. O pequeno empresário tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda tem CRC. E os empresários precisam desse anjo da guarda. E meu objetivo é ajudar com que a gente preserve o máximo de anjos da guarda possível nessa nossa caminhada. Então, o que me tira o sono é saber que tem muitos contadores que, infelizmente, por estarem trancados nas suas empresas, não estarem participando de eventos online como esse, não estarem se abrindo ao novo, estarem fechados, enfim, esses contadores acabarem ficando pelo caminho. Vamos ver se é outra pergunta. Da Alicia, qual programa você usa para fazer o planejamento estratégico pessoal e profissional? É o mesmo para os dois? Alicia, o programa que eu uso é o mais simples do mundo, que é o Word. Então, um conceito que é bem bacana que é o seguinte: para um sonho virar realidade, para um sonho sair do papel, primeiro você precisa colocar ele no papel, para depois ele sair do papel. É muito curioso isso. Inclusive, muitas religiões usam esse conceito, né? Quando você pensa nas intenções, algumas religiões têm isso, né? As intenções, quando você coloca num papelzinho e coloca lá numa caixinha ou submete isso para o padre, para o pastor e tal. O que você está fazendo? Você está colocando seus desejos no papel. E é incrível isso, porque quando você coloca no papel, parece que o seu subconsciente se compromete a fazer aquilo. E você começa a tomar as ações voluntárias e involuntárias para aquilo acontecer. Então, quando você seta uma intenção, uma decisão de fazer algo, e você formaliza aquilo, é como se você estivesse assinando um contrato, uma confissão de dívida com você mesmo. Então, para mim, a ferramenta mais simples do mundo se chama Word. Coloca no papel. Eu vou disponibilizar para vocês duas planilhas, né, e seriam de números, né, planilhas de Excel, para planejamento financeiro, pessoal e profissional. E aí o Excel que é a ferramenta para falar de números, mas
para você setar seus objetivos é no Word mesmo. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, Lícia, tem 2 webinars que eu fiz no YouTube, que eu fiz final do ano, que foram fantásticos. Foram um dos maiores webinars que eu fiz sobre planejamento estratégico pessoal e planejamento estratégico profissional. Lá eu dou outras ferramentas. Eu acho que nesse momento de crise, essa confusão que a gente está vivendo, eu acho que é melhor ser mais ágil do que usar tantas ferramentas. Então, parte para ação, coloca no Word e vai para execução. Ok? Obrigado aí pela sua presença, tá? Vamos lá. Eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Pedrão, muito de nós não damos início nas coisas como aquela ferramenta que você deu da pessoa física e pessoa jurídica. Gui, não sei que ferramenta você está falando, Gui. Talvez seja do webinar que você falou, né? Eu não sei, querido. Depois manda de novo outra pergunta, por favor, tá? Para eu poder entender qual é a ferramenta que você está falando. Mas, mais uma vez, está lá no YouTube, disponível de graça, o webinar completo do Planejamento Estratégico. Inclusive, olha só que loucura. Nesse webinar, Planejamento Estratégico Empresarial, eu estou mostrando o planejamento estratégico da minha empresa. Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez na história da contabilidade. Uma empresa de contabilidade abrindo o seu plano estratégico. Ó, a Marco pensa assim no mercado contábil. Vai fazer isso, não vai fazer isso? É o que eu fiz naquele webinar. Então, assim, vale muito a pena para você ter um ponto de vista de outro empresário contábil que, veja, galera, não sou perfeito, não tenho a melhor empresa contábil do Brasil, não tenho a maior empresa contábil do Brasil, tô cheio de coisa para corrigir na minha empresa também, tá bom? Eu sou empreendedor contábil como você. Tenho minhas forças, tenho minhas fraquezas, como todo mundo. Eu só tenho coragem de fazer a coisa acontecer. Isso é algo que eu me orgulho. Eu tenho coragem de fazer o que tem que ser feito. Ralar, me esforçar, mas eu sou um ser humano limitado como todos nós somos. E lá tem um ponto de vista. É legal você ter diferentes pontos de vista, porque aí você complementa com o seu e vai aprimorando, tá? E, mais uma vez, já falei isso antes, mas repetindo, eu aprendi uma coisa incrível na contabilidade, que quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Quanto mais eu divido o conhecimento, mais conhecimento voltou para mim. E é isso que eu faço todo dia. Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Para mim e para os outros. Tá bom? Beleza. Pergunta aqui do M. Camargo Coach. Pedro, o que os contadores estão com mais dificuldades? Camargo, são muitos desafios, tá? Eu acho que nesse momento os contadores, o que mais me preocupa é que alguns contadores caíram numa armadilha perigosíssima, que é a armadilha do pânico. O que é o pânico? O pânico é o estágio acima do medo. O medo é quando você está diante de algo que te ameaça, ok? E isso gera um sentimento chamado medo. E esse sentimento medo, ele gera uma série de reflexos no nosso organismo. Isso aqui é bem curioso. Quem já assistiu algum desafio meu já viu, né, do macaco, talvez, se você já assistiu ou não, enfim. Se você já participou de algum... Se você conhece o macaco, a princesa e o Einstein, coloca eu aqui embaixo. Coloca um macaco aí, vamos ver se vocês sabem usar esses emojis aí. O que acontece com o macaco? Quando você está com medo, o macaco libera uma série de hormônios que fazem o teu corpo responder rápido. Já reparou quando você toma um susto, seu coração começa a bater? Tudo. Isso é o teu coração jogando sangue pro teu corpo, o sangue vão se concentram nas pernas, as suas células que se preparam para gastar energia, para correr ou para brigar, e você se prepara, você vai para essa condição de competição, de briga, de fuga, ok? Então o medo, ele deixa os nossos sentidos mais aflorados. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu sou cagão pra caramba, às vezes eu acordo de noite, aí tem uns barulhos, né? Cara, a minha audição, ela vira uma super audição. Eu começo a ouvir todo o ambiente. Aí eu começo a ouvir o grilo cantando na outra quadra. Porque quando você está com medo, a sua audição, os seus sentidos, eles se afloram, porque eles ficam em ponto de fuga ou de briga. Você começa a ter uma supervisão, você vê até o que não acontece. É assim que funciona o nosso corpo, ok? Esse é o medo. O medo é bom, gente. Esse é o ponto. O medo é bom, porque o medo te coloca em estado de alerta. Em estado de alerta, você fica com seus sentidos mais poderosos, você fica mais presente, você fica pronto para fazer o que tem que fazer, seja para brigar, seja para fugir, seja para... O medo é bom. O problema é o medo em excesso, que aí ele vira desespero, vira paralisia. E é aí que é o ponto, respondendo a pergunta aí do Camargo. Eu sinto que muitos contadores estão no estágio de paralisia. Tem muito contador que está desesperado. Muito contador que perdeu a noção das coisas, sabe? Perdeu... Tá fora de si. Não tá muito triste, não está conseguindo se manter atualizado, não está conseguindo se manter energizado, porque realmente é difícil, são tempos difíceis, né? Porra, semana passada, retrasada, tivemos uma MP por dia quase. É difícil para todo mundo. Mas você não pode deixar cair nesse estágio de paralisia, de desespero. Esse é o pior estágio possível para você ficar.
Se você é uma presa e tem um leão, se você ficar parado, o leão vai te pegar. Ou você briga ou você corre, porque você não pode ficar parado. Parado não. Então o que me deixa um pouco com receio é isso. Dificuldade, na minha opinião, muitas vezes uma dificuldade psicológica. Fora isso, existem dificuldades conjunturais. Pô. Nossos clientes estão fechando as portas, nós estamos sofrendo com inadimplência, nós estamos sofrendo com desafios do home office, empresas que não eram digitais estão tendo que se digitalizar. Existem muitos outros desafios, mas eu acho que todos esses desafios são sanáveis, desde que você consiga superar esse desafio mental aqui. Esse é o ponto. Então, mente forte vai te ajudar a vencer os outros desafios. Ok? Lembrando, meus amigos, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não significa que é verdade, que é o certo, tá? Legal. Henrique, contador consultor. Gostei do nome, Henrique. Escassez, isso mesmo? Como fazer essa ideia? Legal. Isso foi até um insight que eu dei nos stories de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistem meus stories? Coloca eu aqui no chat para saber se vocês assistem esses stories. Cara, nos stories eu mando informação pra caramba. Se você não está assistindo os stories, vai lá e assiste. Porque todo santo dia eu publico conteúdo nos stories. Quem perde os stories está perdendo informação gratuita, cara. Tá lá para você. E hoje eu fiz a reflexão que para a gente se manter importante, nós temos que nos tornar escassos. Nós temos que ser únicos. Porque quando a gente é único, quando a gente é escasso, o cliente valoriza mais. Tudo aquilo que é abundante perde valor. Tudo aquilo que é escasso, o cliente valoriza mais. E aí a pergunta do Henrique, como fazer essa ideia acontecer? Como me tornar escasso? Simples, seja o melhor contador que o Henrique pode ser. Seja o melhor profissional. Se especialize em algum assunto que você gosta. Cara, eu gosto muito, vamos pegar um exemplo, eu gosto muito de ICMS. Você é uma pessoa que tem problema na cabeça, você gosta muito, brincadeira, tá? Você gosta muito de ICMS, legislação de ICMS, você entende tudo aquilo. Cara, se torna o melhor profissional da tua região. Porque quando você se tornar o melhor profissional da sua região, você se torna único. E quando você se torna único, você conquista mais clientes. As pessoas gostam de conversar com os melhores. Inclusive, existe um gatilho mental muito poderoso que é o da autoridade. Quando o cliente enxerga que você é autoridade no assunto, ele confia mais em você. Ele te paga mais por isso, inclusive. Um exemplo que eu já dei várias vezes. Imagina só, eu estou com um problema de, audição. Estou com um problema, não estou ouvindo direito. Eu vou no clínico geral ou eu vou num médico de orelha? Qual que é o médico de orelha? Alguém sabe o nome de um médico que cuida dos ouvidos? Bota aí se você sabe para mim. Oftalmologista de olhos. Onico, é isso? Oncologista de câncer. Enfim, coloca aí, me ajuda aí. Você vai no especialista ou vai no generalista? Otorrino, é isso aí, Gui. Caraca, agora a Viane esculachou, hein? Otorrinolar... Ah, tá de sacanagem que o nome é esse. Otorrinolaringologista? Que é isso? Jesus. É. Enfim, eu vou no otorrino, eu não vou no clínico geral. E o otorrino, sem dúvida nenhuma, é mais caro que o clínico geral. Isso é escassez. Escassez é de você se tornar único, você se tornar importante. E aí você vai descobrir que tem uma coisa incrível. Ninguém é igual a você, Henrique. Ninguém tem o seu jeito de pensar, ninguém tem o seu jeito de falar, ninguém tem as suas atitudes, ninguém tem... Todos nós somos únicos. Papai do céu deixou a gente único nesse mundo. Então, mesmo que a gente saiba, em tese, as mesmas coisas, você fala de um jeito, eu falo do outro. Por isso que tem espaço para todo mundo que é bom no mercado contábil, porque cada um tem seu jeito, tem seu estilo. E tem cliente que se identifica comigo e tem cliente que não vai se identificar. E é normal, tá tudo bem. Não dá para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, não é isso? Quem seremos nós a querer agradar todo mundo? Ok? Mas se tornar escasso é isso. É ser o melhor que você pode ser e entregar valor para os seus clientes. Deixa eu ver aqui. Diego do Vale. Pedrão, qual reflexo teremos de economia após impressão de moedas? Diego, isso é uma pergunta mais econômica e ainda é muito incerto esse cenário, né? Mas quando o governo imprime moeda, né, ele tende a gerar inflação. Só que a inflação, o aumento geral dos preços, quando você tem uma pressão na economia deflacionária, né, quando as pessoas estão comprando menos, geralmente essa inflação não vem. Foi isso que aconteceu lá na crise de 29, nos Estados Unidos. Não sei se você lembra dessa parte da história, né? Que tivemos um grande crash, né, um crash econômico da Bolsa de Nova York, e o keynesianismo fez isso, aumentou os gastos públicos, começou a fazer obra pública,
e essas obras públicas para botar dinheiro na economia, só que como o consumo estava reprimido, a inflação não foi tão alta, e eles conseguiram sair da crise colocando dinheiro público. Provavelmente o que vai acontecer, e aí um parêntese, tá? Meu amigo contador, minha amiga contadora, empresas que vendem para o governo vão crescer muito depois dessa crise. Muito. Porque a única forma que o Estado tem para reativar a economia é jogando dinheiro na economia. E como que o Estado joga dinheiro na economia? Fazendo obras públicas, aumentando o serviço público. Então, quem está vendendo para a prefeitura, claro, depois dessa crise passar, a gente está vivendo um momento político difícil, o Bolsonaro não está fazendo opção de bobeira, não está se entendendo com os governadores, com os prefeitos. Estão vivendo tempos aí tenebrosos, tá? Mas se fosse possível fazer uma aposta, eu acho que as empresas que vendem para o governo, elas tendem a ter um crescimento, porque o governo vai ter que botar dinheiro na mesa. E botar dinheiro na mesa é botando direto, como está acontecendo com financiamento, mas o problema de financiamento é dívida, né? Então, assim, ele está criando dívida para os empresários. Ele vai ter que botar dinheiro na economia. Eu acho que vai vir por aí. Mas inflação, inclusive as projeções, né, de inflação, do Boletim Focus, projeção do Banco Central, é de inflação na meta, inclusive, né? Vamos lá. Olha que pergunta, afirmação bacana da Marina. Marina Leonarda, legal. Nunca tinha visto esse nome. Marina Leonarda, legal. Você sabe que o meu nome é também um nome duplo e nome próprio, né? Eu sou Pedro Vitor. Pedro Vitor. Eu cheguei a conhecer um Pedro Vitor só na minha vida, eu acho. Tem o Paulo Vitor, né, do forró. Pedro Vitor. E o nome do meu irmão é Pedro Aurélio, não sei se você sabe essa história. Lá em casa é o Pedrão, sou eu, e o Pedrinho, meu irmão. Ok? Então estou acostumado com o Pedrão, desde novo me chamo de Pedrão. Pedro, novo cenário, contador, vamos ser mais psicólogos que contador. Marina, na minha percepção, tá, eu sempre vi o contador muito psicólogo, cara. A minha equipe sempre teve um trabalho, uma abordagem psicológica muito grande. E sempre foi um grande diferencial. Porque enfim, por muito tempo eu fui um dos consultores da empresa, né? Eu conquistei dezenas de clientes para minha empresa. Fiz minha empresa junto com o meu time, óbvio, ninguém faz nada sozinho, mas minha empresa era do zero, meu negócio contábil nasceu do zero, não tinha nenhum cliente. E fizemos centenas de clientes, eu participei disso. E muitas vezes o que o empresário me dizia é o seguinte: o meu contador não me dá atenção. Olha só que doideira. A gente espera, não, vou fazer o melhor imposto para o empresário, não, vou gerar a melhor planilha de planejamento tributário. Cara, o empresário só quer atenção. É só isso que o empresário quer, atenção. O empresário é muito solitário. Empreender é muito difícil, você sabe disso, você é um empreendedor. Aqui em casa mesmo, eu sou empresário e minha esposa não é empresária. Apesar de ter uma empresa, né? Então, ela tem um negócio, tecnicamente é uma empresária sim, mas ela não empreende tomando risco do negócio direto como eu tomo. São jogos diferentes. É difícil eu conversar de negócio com minha esposa, porque ela vive um outro mundo. A gente vive um mundo e quem não empreende, quem não tem o seu próprio negócio, vive um outro mundo. E não entendem a perspectiva um do outro. Os nossos clientes vivem o mesmo cenário. Às vezes o marido dela, a mulher dele não empreende também. Ele não tem com o que conversar. Não tem como conversar com os amigos, não tem como conversar com a esposa. Vai conversar com quem? Com você. Como eu vim falando, o contador é o braço direito do empresário de sucesso. Você é o braço direito dele. Então, na minha opinião, essa função dos empresários contábeis sempre houve, e agora, nesse momento de crise, ainda maior. Eu venho falando isso, os contadores precisam ser fortaleza. Eles precisam ser referência para os seus clientes. De ser um braço forte, de ajuda, de apoio, de jogar a bola para cima, de motivação. É importante esse trabalho de motivação também. De levar uma palavra positiva, de levar o apoio. Que o nosso empresário e nossos clientes precisam disso. Tá? Então concordo com você, Marina. Tamires Santana, você teria algum curso de estratégia de vendas contábeis? Tamires, eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas a gente tem o programa de formação Contador Consultor, que é um treinamento, ele se chama programa porque são vários cursos. São vários cursos online, que lá a gente fala sobre venda de serviços contábeis, um treinamento completo de vendas, BPO financeiro, que é como você fazer BPO financeiro, como vender, como entregar, como processar na tua empresa, consultoria financeira, que é como você ensina a gestão financeira para os seus clientes, e consultoria estratégica, como você faz planejamento estratégico para você e para os seus clientes. Esse é o escopo, né, dos 4 cursos que estão dentro do PFCC. Nós chegamos a quase 1000 alunos hoje no PFCC. Tem algum aluno do PFCC aqui na live, galera? Bota eu aqui, por favor. Então, o programa de formação Contador Consultor é, assim, minha opinião, eu não vi no mercado contábil um treinamento de empreendedorismo mais completo que esse. Depois eu até mando para você a grade de conteúdos.
Então, se você tem interesse em aprender a vender melhor, a conquistar mais clientes, a fazer o teu negócio crescer, vale a pena você fazer o PFCC. No momento, as vagas estão encerradas. Eu não tenho clareza de quando eu vou abrir a próxima turma. Essa crise mexeu bastante com o meu calendário, mas eu no seu lugar não perderia. Olha só, galera. O Saulão. Olha quanta gente boa. Cara, eu não sei como vocês me aguentam. Vocês já ficam ouvindo eu falar o dia inteiro e ainda tá comigo na live, né? É isso aí. Obrigado, galera. Todos vocês, tá? Pela confiança. Fico muito feliz de ter você do meu lado, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pergunta do Edson. Edson também é aluno lá do PFCC. Pedro, o que devemos fazer caso o cliente realmente não consiga pagar, pois a crise ele sempre nos pagou? Grande Edson, é um desafio, cara. Eu também estou vendo isso, tem clientes que estão nessa situação. Clientes que nos pagavam, às vezes até com uma certa dificuldade, às vezes atrasavam um pouquinho e tal. E chegou a crise, cara, e foi uma porrada no negócio. E aí é uma política muito pessoal, sabe? Cada um define a sua. Eu acho que o cliente que sempre foi parceiro nosso, agora não é hora da gente abandonar ele não, tá? Se o cliente está numa situação difícil, não está conseguindo pagar, vamos fazer igual o governo. O governo não fez diferimento dos impostos? Vamos diferir os honorários contábeis. De repente propõe para ele pagar 50% agora e o restante 50% paga no final do ano, quando a coisa melhorar. É uma estratégia para você não cair no honorário de imediato. Se a empresa parou de faturar completamente, de repente vale a pena você dar um desconto, sim, porque até é injusto, né? O cara não está faturando nada e, poxa, vale a pena você dar um desconto, na minha opinião, é a minha forma de ver, tá? Mas respeito formas diferentes. Claro, também tem a questão, tô trabalhando mais, tô colocando os funcionários lá em suspensão de contrato, redução de jornada, enfim, é uma negociação. Mas agora, aquele cliente que já estava ficando inadimplente contigo há muito tempo, que não estava comprometido e que está te devendo, meu amigo, esse aí eu sugiro você encerrar o contrato. Porque realmente é um cliente que não vai te pagar. Se ele não te pagava antes dessa crise, agora é impossível ele te pagar. Agora ele tem desculpa perfeita para não te pagar. Agora ele tá tranquilo em não te pagar porque o coronavírus veio com essa crise toda e deixou isso claro para ele. Tá bom? Então, essa é a minha posição. Muita pergunta. Aqui, ó. Revelton, contador. As microempresas não têm a chamada reserva de contingência. Isso aí é um problemaço que a gente tem, sabe? É um problemaço do Brasil. Uma curiosidade, né? O povo chinês, eles têm um índice de poupança de quase 40%. Ou seja, do que os chineses ganham, classe média da China ganha, quase 40% é poupado. Tanto é que na China você vê algumas coisas absurdas como cidades fantasmas. O que o pessoal faz? Tem o dinheiro guardado, eles precisam aplicar alguma coisa, eles aplicam em imóveis, só que não tem gente suficiente para morar naquele tanto de imóvel. Então você tem literalmente cidades hipertecnológicas com imóveis desocupados. Porque lá a cultura chinesa é uma cultura de poupança, assim como a cultura japonesa é uma cultura de poupança. Então, o Brasil não criou isso. Me parece que essa cultura de poupança está diretamente ligado com as crises que você, historicamente, o povo foi sendo submetido. Né? O brasileiro, graças a Deus, sempre foi um povo assim... A gente não passou por grandes guerras, não passamos por grandes problemas, né? Grandes conflitos, doenças muito devastadoras. A Europa passou por peste negra, peste bubônica, a China passou pela pela fome, passou por, enfim, inúmeros casos e acabou forjando uma cultura de se poupar para o futuro, de se preparar para tempos difíceis. O Brasil não, né? O Brasil não tem inverno, não existe tempo difícil. No inverno faz um calor desgraçado, tudo dá no Brasil, né? Você planta no chão, nasce. Tem petróleo, tudo quanto é lugar, tem comida, tem bebida. Então, assim, Deus abençoou muito a gente com coisas de boas, mas acabamos ficando um povo frágil, sabe? Nesse ponto de vista. A gente é muito otimista. O brasileiro é muito otimista. E acaba não se preparando para o pior que pode vir. E o pior pode vir como veio. Então, assim, esse é um problema que acomete as pessoas físicas, que não têm poupança, e as pessoas jurídicas também, que não têm poupança. Você sabe que no Brasil, curiosamente, a pessoa jurídica tem mais dinheiro que a pessoa física, né? Guardado, obviamente, na capital de giro, aquela coisa toda. Enfim, eu espero que depois dessa crise o brasileiro tenha uma mudança. Por isso que eu aposto tanto no poder da gestão financeira, tá? E do contador nesse meio. Eu acho que a grande transformação que nós vamos viver agora no empreendedorismo é dar mais valor para o financeiro.
Porque vai ficar claro que empresas que não dominam seus números não vão sobreviver. A empresa precisa ter controle financeiro, precisa ter previsibilidade financeira, precisa ter noção dos seus resultados. E para mim, o contador é o profissional que vai fazer isso acontecer nas pequenas empresas. Então assim, eu vejo com muito bons olhos, depois que a gente passar por essa crise, depois que a gente vai viver esse cenário, eu vejo com muitos bons olhos o que vai acontecer pela frente. São empresas precisando de ajuda para melhorar a gestão financeira e contadores consultores prontos, estendendo a mão para ajudá-los. É isso que eu vejo para o futuro. Espero que você esteja nesse futuro junto comigo. Meus amigos, estamos caminhando aqui para o finalzinho. Faltam 5 minutinhos para acabar. E aí, o que vocês acharam dessa live? Fiz ela um tempo mais curto de conteúdo para dar mais tempo da gente conversar. Vocês gostaram? Dá um joinha aqui para mim, um oi, um coração, para eu saber como é que tá ficando para vocês. Vocês sabem que eu tô com vocês enquanto vocês quiserem. O dia que vocês não quiserem mais, eu não venho mais. Tá? É uma troca aqui que eu dependo de vocês. Se vocês estão gostando, a gente continua. Se não está gostando, não tem problema. A gente para. Ah, que legal aí, ó. Quanta gente boa. Obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Olha a Jéssica aí. Tá sempre comigo também, né, Jéssica? Obrigado por tudo, tá? Legal. Muito obrigado aí pela confiança de vocês. Tem que até lembrar, né? Qual é a minha agenda de... Essa semana a gente vai falar sobre... Cara, tem alguns temas importantes. Ah, cara, amanhã vamos falar sobre... Não lembro. Rapaz, eu tenho que pegar um computador para lembrar. Tanta coisa na cabeça que eu não lembro o que eu vou falar mais. Mas vai ter uma live importante essa semana agora, cara, que você deve participar de qualquer jeito. Jesus. Tô ficando doido. Quero ver se tá lembrando não. Enfim, eu aviso vocês direitinho. Mas lembra, resumo da live. Planos não servem para nada. Planejamento é fundamental. Aproveita esse finalzinho de feriado para planejar a tua vida e sair ainda mais forte depois dessa crise. Tá bom? Ó, beijo pra você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.